Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre permissões. Muitos usuários, muitos inscritos no canal estão me pedindo sobre fazer algo sobre isso, sobre como permitir que determinado usuário visualize tal dado ou não, tá? Meu nome é Gutenberg e aqui no Mundo No Code eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como desenvolver seu aplicativo sem utilizar uma linha de código. Antes de começar o vídeo, faz o seguinte, se inscreve aí no canal que me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo relevante para você, tá? Vamos lá, vamos pro vídeo. Bem, para começar esse nosso tutorial aqui, o que tinha me falado, vários inscritos já pediram isso, é uma questão de administrador e usuário. Bem, eu decidi fazer algo que tem fóruns, em comunidades, tá? Eu criei aqui três usuários, o administrador, um moderador e o membro, que é o usuário normal. Então é o seguinte, o primeiro passo a gente precisa criar no banco de dados e lembrando também, existem várias formas de se fazer isso que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer da forma que eu acho melhor e é uma forma mais simples, tá? Eu tenho outras formas, a forma de privacidade aqui é a mais segura, tá? Essa forma aqui é a que você tem que fazer. Eu já falei em outro vídeo. Você tem que criar regras aqui de privacidade para proteger os dados dos usuários, tá? Mas essa forma também já funciona bem. Então é o seguinte. Primeira coisa, eu criei aqui no banco de dados, aqui em Option Sets, tá? Você vai vir em banco de dados, Option Sets, tá aqui. Eu criei uma tabela aqui no Option Sets chamada tipo de usuário. Tá aqui, ó, tipo de usuários. Dentro desses usuários, eu criei aqui, ó. Você vai criar aqui, ó, nova opção. Esse aqui vai estar tudo apagado. Você vai criar uma nova aqui, ó. Eu criei um administrador, moderador e um membro, tá? Você cria esses três aí. E aqui agora no banco de dados, na tabela usuário, você vai criar aqui, ó, tipo de user, que é o que? Tipo, que é do tipo de usuários, que é esse aqui que você acabou de criar aqui no Option Sets, tá? Você vai vir aqui, ó. User 2, sei lá, user 2, que é do tipo de usuários, tá? Você cria essa tabela aí, esse campo aí. Agora, a gente vai vir aqui, eu criei um exemplo básico aqui, tá? Aqui nós temos um grupo, e você vai fazer essas regras no seu grupo, na página inteira, enfim, elementos, você pode esconder elementos. Você vai fazer o que for necessário para você esconder os dados de usuários que não podem ver aquela informação, tá? Então é o seguinte, aqui eu coloquei um texto aqui somente para a gente ver como é que a gente está logado, tá? Eu já tenho aqui alguns usuários. Para você visualizar os usuários, você vai vir aqui, ó, appdata. Aqui os usuários, tá? Aqui tem esses usuários já criados aqui. Nesse lapisinho aqui você edita o usuário. Eu vou editar aqui. E o seguinte, aqui em tipo de user, tá vendo? Tem os três que a gente criou lá: admin, membro e moderador. Eu coloquei ele aqui como admin, tá? Esse outro, Homer, eu coloquei como moderador. E esse outro eu coloquei como membro comum, tá? Então é o seguinte, para o administrador ele pode ver várias coisas, como configurações, a área de membros dele, os pagamentos. Isso o administrador vai ver. O moderador, ele só pode ver as conversas, que ele vai poder identificar uma conversa errada lá e apagar, notificar o usuário, algo do tipo. E os cursos, ele vai poder ter acesso a toda a parte de curso. E o membro, ele não pode ver nada disso, tá? Ele só pode ver a área de cursos lá. É um exemplo, isso eu estou chutando aqui. Aí vai de cada um. Agora é o seguinte, nós vamos colocar todos esses aqui. Isso aqui são textos, mas como eu falei, você pode fazer pelo grupo, você pode fazer pela página, você pode fazer por elemento. Então, seguinte, todos esses elementos aqui, ó, não vai ficar visível quando a página carregar, tá? Todos eles. Ele não fica visível. Eles só irão ficar visíveis quando tiver uma condição. Quais são as condições? Aí a gente vai vir aqui, ó, configurações. Você vai criar uma condicional. Qual é a condicional? Quando o usuário atual, tipo de user, for admin,
ele vai ficar visível, tá? A mesma coisa para meus membros, mesma coisa para pagamento. E aqui em conversa, como o moderador pode ver também a conversa, a gente vai colocar o usuário atual, ex-moderador, ou o usuário atual, tipo de user, for administrador. Ele pode ver. Deixa esse elemento visível, tá? E esse cursos aqui, que seria para todos podem ver, então você não precisa fazer restrição nenhuma. Você só bota para ele ficar visível, que todos irão ver, inclusive o membro. Só que esse aqui, o membro não vai poder ver, tá? Esse aqui só quem vê é moderador e administrador. Isso é um exemplo bem simples, mas que dá para você fazer em vários elementos aqui, tá? Numa página inteira, várias coisas você pode fazer. Você pode colocar, se você tem um SPA, você pode botar vários elementos aqui e alguns determinados usuários não podem ver. Você cria essa permissão, cria uma caixa com empty state avisando, ó, isso é só para usuários VIP e tal, algo do tipo. Então, vamos visualizar aqui como é que tá ficando isso aqui. Eu vou vir aqui, ó, app data, e vamos rodar aqui o aplicativo como esse usuário. Ele é administrador, tá? Ele é administrador. Aqui ele está carregando ainda. Carregando ainda. Pronto, aí. Logado como administrador, tá vendo? Ele visualiza todas as abas aqui. Agora vamos rodar como moderador. Logado como moderador, ele só vê as conversas e os cursos, tá? E agora vamos rodar como membro. Membro só pode ver curso. Vamos dar uma olhada. Tá aí. Feito rapidinho, permissões. Isso aqui você pode usar em vários elementos, como eu já falei novamente. Se quiser, vamos fazer aqui rapidinho. Eu vou, sei lá, a gente pode fazer assim. Para página, sei lá, curso VIP 1. VIP 1, tá aqui. Aqui é sei lá, um botão que dá acesso a alguma página, entendeu? Para você acessar o curso ou abrir uma lista de aulas. E aqui, curso VIP 2. E aqui, curso VIP 3. Beleza, a gente vai criar aqui, mesmo vou seguir os passos agora, tá? A gente vai criar aqui curso VIP. A gente vai botar aqui VIP 1, você vai criar o tipo de usuário, tá? VIP 2 e VIP 3. Lá na tabela, aqui em tipo de data, a gente vai criar uma nova data aqui dentro do usuário. Usuário VIP vai ser o que? Vai ser do tipo curso VIP que a gente fez agora. Beleza? Então, o curso VIP 1, se você for VIP 1, você só pode visualizar o VIP 1. Se você for o 2, você pode visualizar o 2 e 1. Se você for o 3, você visualiza o 3, 2 e 1, tá? Então, a gente vai colocar aqui esse elemento. Nós vamos colocar ele. Você pode tanto colocar. Eu prefiro colocar para não mostrar, não carregar na página, tá? Eu não carrego ele na página, eu só carrego quando aquele usuário for o usuário específico. Então, quando usuário atual, usuário VIP, is VIP 3 ou usuário VIP is VIP 2, opa, ou na verdade isso aqui você pode, como é o 1, você pode deixar ele aberto, né? Porque se você assinou pelo menos um curso. Isso aqui você pode deixar aberto. Você pode deixar para todo mundo visualizar. Aqui vamos no 2, já ia fazendo besteira ali, tá vendo? Aqui no 2 a gente vai ver aqui o usuário atual,
usuário VIP is2 and 3, né? E usuário atual, usuário VIP is3. Se ele for 3, ele visualiza 2. Se ele for 2, ele visualiza também. Esse elemento é visível. Nós colocamos ele invisível, vamos ver. Não, tira aqui, ó, para ele ficar invisível. Vamos lá. E esse aqui só vai ser visualizado quando o usuário atual, usuário VIP, for 3. Esse elemento é invisível. Vamos aqui agora novamente. Aí você vai fazer o workflow para cadastrar o usuário de acordo com o status dele, né? Que eu vou editar diretamente aqui no banco. O usuário VIP vai ser o 3, né? Vamos lá. Salvou. Eu já vou rodar como ele aqui para a gente ver. Veja, ele está aqui o 3 e 1. A gente esqueceu de colocar no 2, né? O 2. Quando o usuário VIP is VIP 2 and quando o usuário VIP is VIP 3. Não sei por que não está aparecendo. Esse elemento é visível. Aqui está certo. Corrente usa usuário VIP is VIP 2 and is VIP 3. Beleza. VIP 3. Ah, aqui não é I, ó. Aqui é OU, tá? OU. Porque ele não pode ser os dois ao mesmo tempo, né? É o correçãozinha aí. Vamos lá. Tá aqui. O usuário VIP 3 ele pode ver todos, né? Agora vamos criar aqui um usuário VIP 2. Esse usuário vai ser VIP 2. Beleza. E esse outro usuário vai ser usuário 1, VIP 1. Beleza, vamos rodar como 2 aqui e ver o que é que está acontecendo. O VIP 2 está vendo o VIP 3 porque o VIP 3 a gente não colocou para ele não ficar visível quando a página carregar, quer ver? Justamente isso. Vamos lá. Bem, VIP 2, tá vendo? Ele veja só o curso VIP 1 e curso VIP 2. Agora vamos rodar como o VIP 1 para a gente ver. Tá aí, o VIP 1 só tem acesso a essa página, tá? Então é isso, galera. Mais uma vez, tá aqui uma dica muito boa para você. Se você está interessado no Bubble, se você quer aprender um pouco mais, quer acelerar um pouco essa curva de aprendizado, tem um curso aí na descrição, tá? Tem um link que é o melhor curso do país. E se você deseja se aprimorar, vai lá, compra, adquire esse curso, que vale muito a pena, tá? Mais uma vez, muito obrigado e até mais.